Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, programa Café com a Guarujá. Meu nome é Robson Lunardi e estou aqui na cidade de Orleans, essa santa e bela Catarina, esse Brasil, meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Não sem orgulho, eu devo dizer, e quero falar isso logo no início do programa, que esse tempo que a gente fica aqui, de 1h30, conversando toda tarde com alguém, pessoa sempre especial aqui da nossa região, nesse tempo a gente tem acumulado aí algumas amizades, até virtuais. E aí eu sou suspeito, mas eu vou dizer que nas redes sociais o nosso programa é o mais citado, tá? Nós chegamos a 30 mil visualizações num dia nesse programa. Não raro, sempre 10 mil num dia. Às vezes a gente bate alguns recordes aí, recordes tanto da programação da Guarujá como de todas as outras emissoras. Muito obrigado a todos que estão conosco. Eu pretendo, a partir desse momento, conversar com o filho do seu Djalma Pickler, da dona Olíria, sempre lembrado, Djalma Pickler, a dona Olíria, irmão da Iara, o marido da Milena, o pai do Diogo, da Carol, pai do Diego e da Carol. Converso a partir desse momento com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Orleans, o Birajara Pickler, todo mundo conhece mais por Bira, mas que também é diretor-presidente e está à frente da Musical, uma loja que orgulha Orleans, que faz Orleans receber visitas aí de toda a região. Boa tarde, seja bem-vindo, é uma satisfação conversar contigo. Eu te cumprimento aí em nome de todo o pessoal da Rádio Guarujá aqui. Uma amiga muito especial que tu tens, a Taine, convidou que a gente estivesse aqui conversando contigo. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa emissora, Bira. O prazer é todo meu, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. E estar mais uma vez aqui nos microfones da rádio para a gente bater um papo descontraído, para mim é um grande prazer. E eu e o Robson já se conhecemos dentro da quadra de basquete, né, Robson? Né? Lá na Plaza nós já jogava basquete junto há alguns anos atrás, né? E era muito divertido, uma vez que a gente gosta de esporte, de cultivar a cultura, né? E uma cidade que tem esporte, tem cultura, é uma cidade sadia. E isso é importante a gente cultivar isso. Se esse programa aqui ele resulta em algum fruto, a gente voltar a esses tempos bons aí de se bater uma bola. Eu acho que se chama bater uma bola, talvez seja esse o termo. Mas aqui em Orleans já teve um grupo de maluco aí. Vocês estão jogando ainda? Joga ainda, Bia? O ano passado, ainda a gente tinha algumas atividades lá na faculdade, né? Lá na quadra da faculdade. Tinha o Deb aí que também jogava, tinha um pessoal ali, né? Jogava eu, meu filho, mais um pessoal, a gente brincava. Mas deu uma parada, não tem, né? Que cada um começa, eu tenho umas outras atividades paralelas aí, começou as aulas, mas nas férias a gente tinha aproveitado para brincar um pouco lá. E dizer que o basquete teve uma grande influência em Orleans na época do Tenente Olavo Vargas. Entendeu? Foi Olavo incentivou, criou time e tal. Ele era jogador do Exército, né? Muito ativo, e na sua passagem pela cidade de Orleans, Olavo, agora capitão, né? Na época era conhecido como Tenente Olavo, agora na reserva como capitão, né? E mora em Criciúma hoje, meu amigo, né? Meu irmão, companheiro aí. Pai da minha amiga Kátia. Pai da Kátia, gente boa, entendeu? Que trabalhou ativamente aí em Orleans, né? Na prefeitura e tal, né? Desenvolver trabalhos aí. Certo. Só para recordar, só puxar um gancho, né? Lá de trás. Você é onde, Bira? Eu nasci em Caxias do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Eu e a minha irmã. Nasceu. Sou natural de Caxias, cara. Na verdade, o que acontece é que o meu avô, ele tinha equipe de terraplanagem, né? E ele tinha obras, né, no estado do Rio Grande do Sul. Brasil inteiro. Não Brasil, não, mas entre Santa Catarina, ele trabalhou no Paraná, trabalhou em Santa Catarina e trabalhou no Rio Grande do Sul. Então, como ele tinha obras para lá, na época nós estávamos em obras lá, aí meu pai casou com a mãe sendo filha dele e foram para lá trabalhar e eles foram juntos, né? E aí a gente acabou, tanto eu, meu primo, a Mara e o Jairo também nasceram lá, né? E eu tenho os meus primos que estão no Rio Grande do Sul, nasceram aqui.
Eles nasceram aqui e foram para lá. E eu nasci lá e vim para cá. Aí ficou a coisa. Não é que a família veio para cá, se encontrou, se brigaram, se separaram. Não, é que eles ficaram com a terraplanagem para lá e a gente acabou voltando, né? Uma vez que as raízes eram aqui, né? A minha avó possuía o Hotel Boa Vista, né? Aqui em Orleans. Se for puxar da história, assim, começar dos meus avós lá, por exemplo, eu sou a 5ª geração no comércio da minha família. Vindos de Portugal, desceram com máquinas de costuras e equipamentos para trabalhar, desceram em Laguna e vieram até Gravatal. E ali começaram a trabalhar. Deixa eu ver então, vamos o Jacob Pickler, que era o ferreiro em Orleans. Pickler. Isso. Pickler, ER é alemão, é austríaco. Italiano, é austríaco. Isso. É que na época ali os Países Baixos, não tem, né? Na Europa era comum assim. Tudo que é sobrenome terminado em ER são austríacos. São Dollar, Zomer, Pickler e exatamente. Assim segue. Até sempre o pessoal fala alemão e tal, né? Porque tinha tempo lá que a Alemanha tomava aquele território, depois a Itália. Isso, mas existia um conflito lá. Uma divisa, né? Mas acabava indo uma família de repente para um lado, para outro, né? E, se não me engano, veio 3 irmãos para o Brasil, dos Picklers, não tem? E ali eu tenho alguns Picklers ali em Grã-Pará, tenho em Tubarão e Gravatal. Gravatal. São parentes de vocês? Sim, na verdade a família se situou em Gravatal. Depois o meu avô, o Jacob Pickler, veio para cá, para Orleans, né? Se fixou aqui como ferreiro, né? Tu vê que como eles já mexiam com máquinas, equipamentos, já detinham uma cultura e técnica, né? De trabalhar com aço, né? Que ele fabricava ferramentas, né? Na época, tipo enxada, machado, facão, essas coisas. E o tempero, a têmpera que ele usava era uma têmpera que tinha um segredo, do qual tu pegava um facão dele, uma enxada de outro lugar que você pegasse, comprasse numa indústria, ela não durava, ele durava 3 vezes mais, era mais leve, entendeu? Ele tinha lá a técnica dele, né? E ele fazia isso aí. Trazida da Europa. Exatamente, da Europa, né? Isso aí é uma... Mas isso é o que tem, assim, na Europa medieval. Sim, mexia com aço, né? Trabalhar com aço era ser o que tinha de melhor. Era a tecnologia do momento, né? Qualquer filme que você olhar e fabricar uma espada, fabricar um facão, fabricar uma enxada, era... Isso, vinha de lá. Tanto que a minha família... assim, para falar bem corretamente, às vezes a gente perde, durante o tempo, espaço, a gente perde muitos dados, né? Entendeu? Fica, né, vago, né? Mas o que eu consegui captar, que eu tive a oportunidade de, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, ajudar meu avô na ferraria. Quando nós tínhamos vindo do Rio Grande do Sul, que nós fomos para lá. Onde é que o teu avô tinha ferraria aqui? Exatamente onde é o Mercado Zomer, ali tem um terreno... tem um estacionamento, né? Sim. Aquele terreno ali que começa ali no Valentim Zomer e vai até no hospital, inclusive aquela parte do hospital do lado, nessa faixa ali, foi doada pela minha família. Aquela parte do hospital, o terreno foi doado pelo meu avô. Tá? Você desse lado? Reto nessa faixa que tem a rua José Antunes Matos. A rua José Antunes Matos, a margem direita dessa rua, na direita, olha para o hospital? Na verdade era toda do meu avô. E aí foi seccionando e foi vendendo, né, em partes. Entendeu? Ali era tudo dele, até no hospital. Naquela época o terreno não tinha lá muito valor, né? Embora fosse no centro e tal, né? E foram vendendo e tal, até o final que a gente ficou com uma das partes lá, né? Então, dizer, trabalhadores que vieram para Gravatal. Sim. Vieram para Gravatal por quê? Por causa que ali tinha um porto, né, cara? Exatamente. Ali tinha um comércio, né? Era forte, né? Então, isso distribuía ali. Vinha de barcos, né? Eles andavam de barco ali, né? Como não tinha estrada, né, numa condição melhor. Tinha barco de Tubarão. Chegava o barco em Laguna, Laguna, vinha até Tubarão. Depois aí teve o trem, né? E aí passa o trem e coisa, mas assim, os mais antigos aqui, pegar os nossos avós aí, os nossos pais, quem tem pais aí de 70, 80 anos, vai saber contar certinho a história de Porto Gravatá. É verdade. Só para falar de 70, 80 anos atrás, mas olha só, eu me lembro que o vô Jacó falava que eles chegavam a pescar tainha aqui na ponte, cara. Na ponte de Orleans. Vinha tainha ali. Tainha, isso não é história de pescador. Não. Vinha pegar. Tu olha o que aqui. Quer dizer, o progresso veio, veio mineração e tal, né? Houve a morte do rio, né? Isso aí foi algo que eu não sei o quanto valeu a pena economicamente para a região, né? Mas a gente está percebendo ao longo do tempo que
o crime ambiental que está sendo feito a nível nacional, mundial, né? Entendeu? Nós estamos consumindo o planeta numa velocidade muito rápida. Tive a oportunidade de ir numa expogestão lá em Joinville e uma das preocupações das grandes indústrias que já estão consolidadas no mercado internacional é na verdade, se voltar para cuidar do planeta, porque daqui a pouco não vão ter planeta para vender para ninguém. Entendeu? Então, não adianta você ter 2 barras de ouro no deserto, se o teu problema é sede. Se essas 2 barras de ouro, ou esse saco de ouro inteiro, vai te deixar milionário pro resto da vida, mas tu precisa fazer 200 quilômetros e só tem 5 litros de água. Esse 5 litros de água vai valer mais que todo o ouro que tu puder encontrar na tua vida, porque sem ele tu não vai viver. Então, se o planeta não tiver vida, não tem mercado, não existe mais nada. Então, existe já essa preocupação das grandes empresas, né? As que têm consciência da questão da poluição, das águas, dos rios, dos mananciais, da maneira que está sendo conduzido, né? O que tu está falando, teve sentado nessa cadeira aqui semana passada, 10 dias, sei lá, durante esse mês, acho que foi esse mês, o Mário Schlickman, da Encoplast, e ele falando assim, diminuir, que é preciso se diminuir, se reciclar, coisa. Pô, ele é dono de uma fábrica de plástico, cara. Eu disse, pô, mas tá legislando contra ti? Disse, não, esse é o pensamento do planeta. Exatamente. Isso, tal. Na verdade, acredito que as pessoas que hoje têm acesso à informação e que não estiver alienada aos acontecimentos mundiais, globais, né? Além das diferenças de etnias, da diferença de religiões, diferença de os interpostos aí que levam a guerrear, a discutir e a entrar em conflito, né? Os países que existem no planeta, um grande problema mesmo hoje eu acredito que seria mesmo a vida do planeta Terra que está realmente sendo ameaçado. Isso é fundamental de se ter consciência, de se ter a educação que tem que se passar para os filhos e netos e a sequência, acredito, da sociedade é realmente de uma responsabilidade social com relação ao planeta. A educação, quer dizer, na verdade são vários pontos assim, né, bastante incisivos que teriam que ser feitos, né, e a falta, de repente, o mau gerenciamento do país, a governança, isso aí tem trazido um atraso intelectual, um atraso de cultura, um atraso de informação, né? E para nós termos um país, um estado, uma cidade boa de se morar, de se conviver, de se viver, é necessário que você tenha cultura, tenha intelectualidade, que tenha um resgate histórico, que tenha conhecimento de base do de quem somos, onde estamos e para onde vamos. Senão, só simplesmente caminhar em cima do planeta é igual a formiga andando para lá e para cá, que vai lá, faz o formigueiro e volta e tal. Ela é mais organizada que nós, às vezes, nessa situação, né? Na museologia lá a gente aprende que existem algumas sociedades, né, que isso. No planeta. De humanos, a dos cupins, das abelhas, do bicho da seda, formigas. Basicamente essas. A mais desorganizada é a humana. Sim. Se olhar assim a sociedade são pragas, a gente tem como pragas, mas são necessárias para a sobrevivência da Terra. Na verdade, a cadeia, né? Toda, sim, né? A cadeia. Nós precisamos. Tu tem que ter a formiga, tem que ter a abelha, tem todos. que ter. Não, se você viu falar já da questão dos morcegos, o quanto eles. Morcego? Então a gente olha a praga, tem doença, né? Aí o morcego, né? Então quer dizer, onde é que nós vamos parar nesse assunto? Vai longe, né? Você abriu um leque aí. O Jorge Niero, que esteve aqui falando que o morcego ele leva as sementes, né? A polinização de uma planta que é o copo de leite. Não, a abelha. Copo de leite. Aí teve um tempo que acabou o copo de leite aqui na nossa região. Certo. É porque acabaram com o morcego hematófago. A Ipagre, a Cidasc, assim, o morcego hematófago, eles levavam. Ele transmite a raiva, né? Disseram, não, vamos matar o morcego. Vamos matar o morcego. Foram nas cavernas e envenenaram, mataram todos. E
E acabou o copo de leite. Existia um tempo que já não tinha mais o lírio branco, que é uma das plantas mais bonitas que existe na natureza, cara. Acabou. E aí foram ver, não dá. O índio, eu não lembro qual era a etnia do índio, não lembro. Mas ele dizia, vai ter um tempo que a sociedade vai perceber que é impossível comer dinheiro quando vocês acabar com as plantas, acabar com os peixes do rio, acabar com os cavalos nas montanhas, vocês vão perceber que não dá para comer dinheiro. Vou fazer uma pergunta aí. Nas reuniões, você assumiu a Associação Comercial e Industrial, vocês discutem, você está levando, eu vejo sempre a discussão, uma reunião muito bonita, nunca tinha visto, muito moderna, meio-dia, vocês estão aqui discutindo, fazendo um lanchinho e tal. Está se discutindo isso? É um pensamento assim, esse pensamento legal teu aí de cuidar da natureza, de cuidar das pessoas, de cuidar dos bichos, e a gente ter um pensamento diferente. Está se discutindo aí? Na verdade, a nossa diretoria, que eu chamo hoje, chama-se empresarial, né? Comércio e Indústria, né? Diretoria empresarial da Associação Comercial de Orleans, empresarial. Nós ali tratamos de vários assuntos, né? E até, a princípio, como é uma diretoria nova, a gente primeiro começa a se conhecer, claro, trocar ideias, ter uma reunião da qual eu sempre coloco em primeiro lugar, a gente assiste a família, em segundo lugar assiste a nossa empresa, e em terceiro lugar a gente vem aqui se reunir para discutir o problema de outros, né? Certo. Que é da sociedade. Nessa hierarquia. Nessa família, hierarquia, empresa, e se doar um pouco para o terceiro setor, que chama. Outra coisa, o celular fica livre. Todo mundo pode deixar seu celular ligado na reunião. Por quê? Você está ali trabalhando, fazendo um trabalho social. Mas se você tiver um problema na sua empresa, você tem que resolver. Então, fica livre para trazer o celular e pode tocar, e vai lá e atende e resolve o problema. Coloca no silencioso, coloca para não interromper a reunião. Não, mas... se tiver que atender, atende o telefone. Pô, tá? legal. Segundo, se não puder vir na reunião, não tem problema. Não vai ser cobrado. Porque é um trabalho voluntário. Se ele não veio, é porque não pode vir. Tem que ter consciência. Então, e eu tenho tido assim a felicidade de nós termos uma presença praticamente dos disponíveis 100%. E os que não vêm é porque realmente tem um compromisso que tem que resolver. Então, eu tive a felicidade, na verdade eu ganhei um presente quando eu fui assumir a presidência da associação. Eu ganhei um presente porque eu fiz ali muitas amizades e o foco do nosso trabalho, dos nossos ideais são incomuns a todos, entendeu? Todos têm o mesmo pensamento, são todas pessoas inteligentes, todos eles independentes financeiramente, são todas pessoas assim que não temos nenhuma intenção a princípio política, ali né? Nosso trabalho é política partidária, né? E não quer dizer que se tiver também está errado? Não, obviamente, né? Mas ali, quando a gente compôs a chapa, na verdade, eu com mais o Giovanni, mais o meu executivo ali, o Matheus, e a gente foi elaborando as pessoas para serem convidadas para fazer parte da associação, principalmente, como eu não estou muito linkado à política partidária de Orleans, eu tenho assim, estou até, como eu diria assim, mais afastado dessas situações, a gente pensou em nomes de pessoas que poderiam contribuir para a associação, que tivesse a disponibilidade, o gosto, o prazer de estar ali conosco, né? O prazer. E eu sempre digo, gente, vamos para uma reunião para nós rir um pouco, se descontrair, para quebrar eu diria assim, o trabalho do dia a dia, a rotina. A rotina, talvez seja. E ali realmente tem acontecido dessa forma, não tem? Trocar uma experiência, bater um papo. Então a gente tem temos um consultor, né, que é da FACISC, o Timóteo. Ali a gente trabalhou um dia, usamos até, por coincidência, o ambiente aqui da Rádio Guarujá, que tem uma sala de reunião muito bacana, e na associação, como fica abaixo, já não comportava todas as pessoas, então a gente fez um trabalho ali, do Metaplan. E aí, ali discutindo e tal, a gente viu vários fatores importantes para a cidade, a questão de a gente auxiliar a governança. É uma responsabilidade das entidades de Orleans e de qualquer cidade, é uma responsabilidade estar
linkada à governança municipal. Nós não podemos deixar que todas as responsabilidades caiam sobre apenas os funcionários da prefeitura, que caia sobre somente ao governo da prefeitura. Nós temos que estar ali presente e auxiliando, porque, na verdade, o problema, quando você está numa rua, você tem um problema, se você tiver uma associação de rua, uma associação forte, que você tem um nome que pode representar, vai lá, vai à prefeitura, vem ao meio de comunicação, você reivindica, você tem mais oportunidade de ser enxergado. Eu sempre digo, um trevo não fala, e é necessário. Uma ponte a mais não fala. Mas quem é que fala? Quem é o usuário, é nós, é o cidadão orleanense, né? É o cidadão catarinense, cidadão brasileiro que tem que reivindicar. Sim. Nós não podemos pecar ficando alienado, porque a direção do país toma o rumo que está tomando, que nós estamos vivendo aí desnecessariamente. Um país rico, tanto em população, tanto em recursos naturais, tanto em tecnologia que nós temos também, e poder estar muito mais avançada. Por quê? Porque, na verdade, isso não é problema meu. Como não é problema seu? Você vive aqui nesse país, você tem filhos nesse país, você não, ou agora nós vamos todo mundo embora daqui. Não vamos embora daqui, ninguém vai embora daqui, né? Aí nós temos que fazer o quê? Temos que cultivar o quê? A cultura, cultivar o interesse político não partidário, mas o interesse político pela uma cidade melhor, pelo um estado melhor, por um país melhor. E isso é algo que tem que acontecer no país todo. Obviamente que a educação política deve começar lá na pré-idade, lá onde quando começa a criança a estudar, entender que a necessidade de que a participação dela é que vai estar linkada ao que ela vai viver, a governança de amanhã. Então nós temos que se voltar para esse compromisso. Eu acho que é importante que a gente tenha, às vezes, deixar essas brigas partidárias, né? E a responsabilidade é, obviamente, com o que é feito com dinheiro público, entendeu? É importante, porque não existe nada pior do que mexer no dinheiro público. Você não pode nunca, não tem. Ali está o dinheiro de todo mundo, de uma população. Está o teu imposto, que hoje é violento, não tem? Ele o que é cobrado de imposto no Brasil, ele acaba travando as empresas, ele impede o crescimento. A má gestão do dinheiro é um problema sério do país. Entendeu? A arrecadação com tantos impostos, é claro que somos um país jovem, em crescimento, tem muitas obras para ser feitas, mas a maneira que está sendo conduzido, que a gente teve a oportunidade e a infelicidade de tomar conhecimento do que acontece no país afora, nos leva realmente a desacreditar numa governança política que está aí. Então, essa mudança é necessária. Se a gente olhar para alguns países lá fora que tem um país de primeiro mundo, com qualidade, tudo, você vai ver que esses países são os países o quê? Que a classe política ela está inserida na sociedade com um compromisso pessoal. E obviamente que em todo setor, em toda empresa, em toda governança política, existem algumas pessoas talvez que saem do caminho reto, que pegam um desvio. Mas não pode ser a maioria. E nem pode ser alguém que tenha poder, que possa denegrir uma empresa como a Petrobras, deixar numa situação dessa, que diríamos assim, é uma pérola do Brasil, né? Estou citando ela, mas tem muitas outras coisas, né, que a gente sabe, tem coisa. Se a gente for falar aqui, vai longe. Citar o exemplo da Petrobras como sendo isso, como um ícone um ícone, né? Uma empresa pública que podia estar prestando um serviço aí que hoje está sendo uma referência negativa. Agora você imagina, olha só. Que barbaridade. Você vê quantos milhões e milhões, que chega a bilhões, são desviados por empresas. E aí você vê uma reportagem de uma escola lá em cima, que as crianças não têm um banheiro para ir fazer a sua necessidade. Vai no mato. Pô, isso não pode, né? Aí você vê, com muito pouco você faz alguma coisa. Agora, a empresa privada sair da sua gestão para ter que auxiliar, às vezes, uma necessidade pública, que na verdade é de origem e necessidade da governança municipal, como diz para lá, que a gente vê reportagens aí na televisão, isso aí é realmente assim, é revoltante, na verdade, né? Porque você vê o cara lá, vê o prefeito se apropriando lá o cara tem o secretário, não sei mais quem, não sei o quê, aquela coisa toda lá para cima, tu vê falar sobre isso.
Aí tu vai lá, os caras vão tentar entrevistar o cara nem aparece, aí vai ver as crianças estão lá. Olha, a nossa realidade aqui do Sul, nós vivemos aqui no Sul, Robson, acredita assim, uma verdadeira Europa. Com tudo que nós temos de problemas ainda, né? Pode ter certeza que Orleans é uma cidade boa de se viver, que Santa Catarina é uma cidade ótima, um estado bom de se viver. E tanto que você pode ver que tem muitos gaúchos que vêm para Santa Catarina e não voltam mais. Porque Santa Catarina é bonita. Nós temos as praias, temos a serra, a natureza premiou Santa Catarina com uma beleza inconfundível, né? Então, muitas vezes o pessoal vai para a Europa, vai para os países. Vamos para Paris ver a Torre Eiffel e tal, né? Gente, você subir a serra, a emoção de quem sobe uma serra a pé ali é inconfundível, né? Nós temos a Serra do Corvo Branco ali, que agora está até desmoronou, que eu tive a oportunidade, a gente que pedala aqui, como pratica ciclismo, sabe? O ciclismo de turismo, que é de passeio, não é de competição, o meu no caso, né? Entendeu? Mais alguns amigos, a gente tem a oportunidade de ter andado assim pelo estado, em vários lugares, não tem estado, e o nosso sul aqui é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de um ano, a gente subiu a Cordilheira dos Andes, fomos lá para o Chile, Argentina, a gente pedalou 400 e poucos quilômetros lá no Aconcagua, né, ao lado do Aconcagua, saímos de Mendonça e fizemos aquele caminho lá. Então, claro, é bonito, é uma beleza diferente, que é uma montanha, tem 4.000 e poucos metros onde nós passamos, nós chegamos no cume lá pedalando, onde tem estrada, na parte mais alta, tem o Cristo Redentor lá também, né? Eu achei que Cristo Redentor só tinha no Rio de Janeiro. Tem um lá? Tem um Cristo Redentor lá menor, pequeno, que faz a divisa, se eu não estou enganado, com o Chile e Argentina e Uruguai, uma coisa assim. Mas pedalar aqui... Pedalamos por aqui. Isso, eu digo, mas pedalar aqui é uma das coisas mais bonitas do mundo, tu acha? Com certeza. Você consegue ir do mar até a serra num trajeto aí de 70, 80 quilômetros, em linha reta, se for botar. Vamos botar que dá 100 quilômetros da praia até ali, você consegue de bicicleta fazer isso aí. Você vai à praia e volta. Meio-dia. Não, meio-dia. Um dia. Por exemplo, nós saímos semana passada, na quinta-feira de feriado, eu, o Dr. Sullivan, professor da universidade ali, mais o Diego, que é meu CEO da empresa, meu filho, que é o administrador, e pegamos a bicicleta, saímos de manhã daqui, e fomos à Laguna, lá na Barra, almoçar e voltamos de bicicleta. Fomos pela 101 e voltamos por dentro, nós três. Entramos na fila de caminhões e carros lá, recebemos passe. Devagarzinho, batendo foto da Ponte Nova, fomos descendo da Ponte Nova, olhamos todo o visual da Laguna, chegamos lá, atravessamos de barco, fomos lá no restaurante lá. Lá no... como é que chama? Tem o Boião, mas tem do lado... Boião. Me esqueci o nome agora onde nós almoçamos lá, mas é um lugar muito legal. E chegamos lá e encontramos um pessoal de Tubarão, estava lá o Stipe, estava lá, tinha uma mesa lá, o Dr. Mauro, que é diretor do Hospital Nossa Senhora de Tubarão, que é amigo pessoal nosso, a gente pedala junto também, por coincidência, cheguei lá, tinha vários amigos conhecidos, encontramos lá o Fontana de Criciúma, que é amigo nosso da Associação Comercial de Criciúma, que foi presidente, só que ele foi de helicóptero, né? Só de bicicleta. Então, tinha de tudo? Tinha. De carro? Carro. Aí vocês foram pelo mar também, porque tinha que para chegar lá tem que passar a balsa. Pelo ar e de bicicleta. Só faltou alguém caminhando. Como é que vocês... Eu estou lá no Rio Grande do Sul ainda. Aí vocês vieram morar aqui em Orleans, Na verdade, a família é de Orleans. Foram. A raiz é de Orleans. Só nasceu lá. Meus pais nasceram em Orleans. Isso. Tá? Meu pai nasceu exatamente aqui na rua Ariceno Ramos, ali onde fica. Atrás do Hermínio ali. Tinha uma casinha, meu pai nasceu ali. O Hermínio, calçados ali, tinha ali, era onde tinha a padaria do Goulart, que era do. O hotel ali. Que era compadre, ela era comadre da minha avó. E o pai nasceu numa casinha ali. Nasceu de 7 meses. O pai nasceu de 7 meses. O teu pai fez o quê na vida? O meu pai, o pai, se fosse falar, dá para fazer até um livro, porque ele acho que sim. Ele era um empreendedor, né? Ele, por exemplo, assim, que eu me lembro, vou falar assim por cima, tá? Ele tinha uma fábrica de brinquedo. Fábrica? Brinquedo de madeira, até fazia os desenhos dos personagens do Walt Disney. Ele fazia. E pintava, né? Vendia, ele colocava na parede, eu me lembro disso aí, era pequeno. Agora falando que veio à minha mente. Certo.
Ele chegou começou a trabalhar nessa fábrica também? Não, porque eu era pequeno. Pequeno. Né? Pequeno, né? Eu me lembro que eu vi esses desenhos colocados com quadros, né? Mas muito bem feito. O pai era um artista, era músico. Ele né? desenhava também? Sim, ele fazia os desenhos. Ele era e a musical existe porque ele tocava, né, um acordeão, era músico, né? E era um sonho dele ter uma loja de instrumento musical. Tanto que, na verdade, eu comprei a loja do pai num período que não dava, realmente, né? A loja não dava. Não tinha. Imagina, há 25 anos atrás, 27 anos atrás, músico para sustentar uma loja de instrumento musical. Não tinha nem como, né? Mas era uma ideia que ele tinha, né? Porque nós tínhamos a loja de calçado, tinha a Magazine Yara, né? E tinha perfumaria, tinha roupa, tinha tudo. Era um magazine, realmente. Mas antes, se tu for pegar assim a história, só para tu ter ideia, a primeira da família, vou só dar assim, a primeira empresa de ônibus orleanense que existe aí, quem criou a estrada de Orleans a Três Barras e criou a linha foi meu avô, o Francisco Machado. Aquela estrada, ele que fez a estrada, porque ele tinha terreno lá, e ele fez a estrada para aquela comunidade toda. Se tu perguntar para os antigos, vão te falar sobre isso. O acessório de peças que existia em Orleans ali, que existia, o primeiro foi do meu avô, que era junto à ferraria. A ferraria, então, também foi o teu avô? Sim, aí era o meu avô, o Pickler, do outro lado. Certo. Pai do meu pai. O pai da minha mãe tinha uma equipe, constituiu uma equipe de terraplanagem e fez essa estrada, até Três Barras. Então ele sempre ria, Bira, se tu quiser cobrar uma conta, tu cobra a estrada e pega para ti de herança. Um pedágio. Eu ria. Né? Um pedágio. Então, os antigos sabem, né, da história. Até conta uns vizinhos dele que dizia que o meu avô, quando era 3 horas da manhã, se tinha lua, eles escutavam a carreta cantando a madeira na madeira e ele ia trabalhar 3 horas da manhã. O carro de boi cantando. O carro de boi, exatamente. Muito trabalhador. Muito, então. Sim, era assim, era trabalhar até quando tinha claridade, se tinha lua, trabalhava também. A minha mãe conta a história que, quando ela tinha 5, 6 anos de idade, ela ia levar comida para os meus tios, né? E ela entrando num capão de mato, diz que os macacos avançaram a jogar pau nela, né? Meu Deus. E aí, a minha avó dava tiro, porque tinha bugre, para espantar, não para matar, mas para espantar. Porque eles roubavam os milho, levavam as galinhas, né? Que ela ficou aqui trabalhando e ele foi trabalhar nas rodovias. Isso aí, não. Então, tipo, no caso a Monza, tênis Monza, né? Que existiu, né? Começou embaixo da minha casa, eu cavei o porão, começamos com sandália Juliana, que era uma sandália de dedo tipo havaiana. Então eu sempre conto essa piada que eles quase quebrei uma havaiana, mas não deu certo. Aí fechamos, aí o pai passou para o chinelo de couro, né? Aí do chinelo de couro veio o tênis, né? E dali depois o pai fez sociedades, né? E acabou hoje que é onde trabalha o nosso querido Mário lá, que é a Copozan. Copozan, exatamente. Passou para Tênis Monza, Isso. Muito grande. Isso aqui já foi um polo de calçado, né? Por exemplo, o britador de pedra que existia ali, o britador do Hilbert, que hoje é Librelato, né? Sim. Quem idealizou ali foi o pai, pegou o Edio e convidou, que ele era compadre do seu Rogério Hilbert, né? Amigo nosso, de família. Então, o pai convidou os dois e fundaram, e fizeram naquela época o britador de pedra, ali em cima, certo? Que existe hoje. Certo. Olha, o posto de gasolina ali, onde é o Silvério, né? O Silvério era amigo do pai, e na época o pai foi para o comércio e vendeu o posto de gasolina, que era o nosso postinho, posto de Piranga, que era lá em cima, que era o pai que tinha colocado também. Ele que tinha. Iniciamos ali, atendia ali. Então, nele eu trabalhei. Não é errado dizer que o teu pai é o teu maior ídolo, assim, é teu exemplo. Segue para essa linha? Sim. Olha que a coragem de empreendedor que o pai tinha, ele não era um gestor de empresa, ele era um empreendedor. Entendeu? A gestão teria que ser feita por outra pessoa, mas a visão de empreendedor ele tinha muito clara, assim, com várias coisas. Tanto que ele era muito amigo do Lúcia, do pessoal ali,
já falecido o ex-prefeito do Liberato, como é o Adolar, né? Certo. Então, né, e outros amigos que ele tinha, então ele sempre conversava. Então, o pai sempre tinha ideias assim bem avançadas lá na frente, assim. Tanto Tinha empresas que estão aí hoje, que são referência. Sim. Fora algumas ideias de empresas que existem aqui, que o pai que deu a ideia, tu vai fazer tal coisa assim que é legal e tal, faz isso que é bom, entendeu? Por exemplo, o Wanda Rosa trabalhou com o pai. Aprendeu a trabalhar com o pai com as baterias ali. Então, várias coisas. Nós montamos um conselho de bateria quando eu era pequeno ali. Eu fui na fábrica da Eliar quando eu tinha 10 anos de idade, em Curitiba, para conhecer a fábrica. Ele foi comigo lá para nós ver. Então, a gente tem uma informação, assim, como é que eu vou dizer assim, para ti, de várias áreas, né? Entendeu? Sim. Se for falar, entendeu? Aqui, nossa, dá para contar história. Trabalhasse no que, vamos dizer, trabalhasse numa fábrica de sandália, então chegasse a... Sim, na fábrica de Havaiana, que era concorrente nossa da Juliana, né? Eu fui precursor ali com o pai, nós trabalhávamos em 3, era um balancinho, um esmeril e uma maquininha manual para você botar a tira, era bem simples, cortava a sola, comprava as placas e coisa, entendeu? Depois veio de couro. Aí tinha o Romildo Roberto Ferreira, que no tênis Monza ele tinha na caixinha Rodolphe, que era o nome do piloto, né? Monza por quê? Monza por causa da pista de corrida de carro de Monza, Itália. Entendeu? E ele gostava aí ele associou, de Fórmula 1? Exatamente. Aí tá na capa na caixa do tênis, tinha lá um carro de corrida e o nome do piloto era Rodolphe. Aí era Rodolfo, que era Romildo Roberto Ferreira. Ele era o piloto. E eu acompanhei porque eu ficava com ele até 2 da manhã, quando eu tinha 13 anos, 14 anos. Eu ficava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Trabalhando com ele, porque eu tinha que esperar ele para levar ele em casa. Entendeu? Aí eu levava ele em casa, de carro, né? Naquela época eu dirigia. Com 10 anos já dirigia no posto, era normal a gente dirigir, né? Não podia dirigir. Aqui? Eu comecei estudando em Torres, fiz até o 2º ano, depois fiz 2 anos em Rosário do Sul, que o meu pai foi trabalhar com leivamento de estradas, fazia essa parte de grama. Meus tios abriram uma empresa, que saíram do meu avô, e abriram uma empresa de terraplanagem. E junto meu pai abriu uma empresa que fazia essa parte de acabamento, que era fazer a parte de grama. Né, cortava as gramas, leiva, como tem colocado aqui, e eles tinham uma equipe lá com 30 homens, 40, e eles ficavam fazendo esse trabalho. Aí depois o pai acabou voltando para Orleans, foi onde começou um concerto de radiador e bateria, na garagem que o meu tio deixava o carro, que era do lado da ferraria do vô. E dali comprou um terreno do lado, criou o posto de gasolina, e ali começou o concerto de bateria, continuou, eu ajudava, né, a fazer, né, isso aí. Aquilo, nesse tempo, hoje, assim, para se trabalhar com bateria é uma coisa quase impossível. Você trabalha com ácido sulfúrico, né? Época... Mas na época, eu imagino, comprava num balde dentro da cozinha. Como é que era trabalhar? Eu me lembro que o pai chegava e dizia assim, vai lá ver se a bateria do carro tá boa, porque aí você fecha um curto, né, e aí os vasos que, no caso... borbulha porque está com problema, né? E aí, isso eu tinha, 12 anos de idade, 13, sei lá. Aí ia lá nos carros, olhava, já tirava, aí pegava o bico lá, passava o ferro com era gás, né? Com a chama, né? Aí, porque antigamente você trocava os vasos, né? E hoje em dia troca a bateria inteira, né? Diz que virou descartável, não vale a pena você tá fazendo. Mas antigamente a gente fazia isso aí, né? Isso, fechar um curto. Fechar um curto. Aquilo sai um faisqueiro, parece que vai tu pega um cabo bem grosso, tacava ali, ele fervia, deu, tira um cabo. Eu me lembro que eu com essa idade de 12 anos, a gente lavava carro, dirigia caminhão, puxava para um lado e para outro. Rapaz, como, né? No interior hoje, se você vê, não é muito diferente. No posto aí, chegasse a pegar um caminhão, tira dali, sim. Na época dirigia para lá e para cá. Era manobrava, né? Gostava, né? Então, quer ver, o bom é quando chegava com os clientes que davam gorjeta, né? Então, tinha. Rapaz, era uma briga. Era os funcionários, todo mundo atendendo o cliente. Trabalhasse no posto atendendo ali na frente? Sim. Nossa, era... E o pai fazia premiação, tantos pontos, ganhava toalha, ganhava copo e tal, naquela época. O que hoje... O primeiro elevador, o pai é inovador. O primeiro elevador que teve para levantar um carro em Orleans foi o pai que trouxe, botou lá.
Aí comprou uma máquina de lavar com shampoo, foi na Delupo, antigamente, e fez as compras lá e comprou, montou, né, um posto. O posto era um posto simples, né, mas ele estava bem assim... Era o posto Silvério, aquela fotografia. Aí depois era num postinho. Eu tinha até a fotografia do posto antigo lá, quando veio o primeiro caminhão de gasolina, se não me engano, da Ipiranga. Era a bandeira, que era na época. E para comprar esse caminhão de gasolina, rapaz, isso aí não foi fácil. Ah, um caminhão. Tem foto, o primeiro caminhão chegando lá. Bate uma foto, esse está registrado. Hoje bater foto, a gente bate até do mosquito que estava passando, né? Mas antigamente você bater uma foto, tinha que ter o filme, tinha que ter uma máquina. Tinha que ter uma máquina. Era ter um carro, sei lá. Não é um carro, não é um carro, mas até culturalmente, né? Era um bem que não existia. Né? Não era uma coisa assim que você tinha a tiracolo. Se batia a fotografia da primeira comunhão. Isso, casamento. Né? Quem tinha uma máquina em casa, então, dia de Natal, ou uma grande... um passeio aí e tal. Uma grande festa se fazia isso, mas não era comum isso. Não era comum. No estudasse lá em Rosário do Sul. Rosário do Sul, Essa loucura, eu vou dizer o termo aqui, mas o empreendedor vive um mundo de loucura, né? Na verdade, o empreendedor, quando ele tem no sangue isso muito forte, eu acredito que eu percebi assim, né? Que quando vai ficando mais maduro, você vai começando a entender por que as coisas vão se encaixando e entendendo. Num determinado tempo você critica uma situação, depois você passa a entender que o que você está criticando não está correto. Que tinha um porquê. Tipo, se você dizer, mas por que não ficou aqui estabelecido, né? Com uma coisa e tal, apenas levado aquilo à frente, feito uma boa gestão e uma empresa grande já deu, né? Como muitos conseguem fazer. Mas o empreendedor nato, o que alimenta ele é o desafio de uma nova atividade, o desafio de um novo investimento, entender, só que se oxigena com aquilo. Então tem muitas pessoas de grande inteligência, e a questão, veja bem, a inteligência e o sucesso financeiro nem sempre estão linkados, né? Até da questão da felicidade pessoal. Se a pessoa é inteligente, mas não consegue ser feliz, né? Aí tem que ver qual o modelo de inteligência, né, que a gente está discutindo, qual o modelo de ideia que de que ângulo se vê. Então, porque às vezes tem pessoas que são extremamente simples e são super felizes, não tem? Porque estão vivendo de acordo com aquilo que o mundo deles, né, está rodeado de sonho, e aquilo ali está bom, né? Cada um tem uma maneira de pensar. E o empreendedor, eu acredito que ele é meio inquieto com essa situação, ele quer sempre ter algo novo. E se você não faz uma gestão daquilo que você cria, ela acaba morrendo ou para na mão de outras pessoas. Isso é o que aconteceu com o pai, que ele criou várias coisas, mas não ficou com praticamente nada. Acabou ficando com o quê? Com que a loja, que é onde a minha mãe acabou trabalhando, e os filhos cresceram ali, e a gente deu continuidade, né? Então foi a última atividade, quando ele meio que sossegou. E aí, mas ele tinha vontade de ir para o Rio Grande do Sul, tinha vontade de ir lá para o Paraná, perto da irmã dele, vamos para lá, vender tudo aqui, vamos embora. Aí a gente tinha que segurar na rédea do outro, porque senão, se largava, ele já estava lá no Paraná. Eu não vou, assim, aposentado, de falar, vamos vender tudo e vamos embora. Não, ele não estava aposentado ainda, ele era um pouco mais novo, mas ele tinha... Da minha idade, assim, ele já ainda... Eu disse, pai, pelo amor de Deus, vamos se aquietar por aqui, que daqui a pouco nós estamos... Rapaz, vamos sair daqui, vamos lá para lá. Não, vamos montar um negócio lá e tal, que lá está começando e tal. Eu digo, não. Essa história que tu falou aí é muito legal. E na Associação Comercial e Industrial se diz que o sucesso e empreendedorismo, essa palavra empreendedorismo nunca teve tão em voga. O Zé Carlos Prícigo, ele é CEO lá na Librelato, e eu, de quando em vez, tenho a oportunidade de sentar com ele, tomar um vinho, falar da vida e coisa, e tenho uma aula sempre com ele. Ele tem um pensamento. Ele diz que, muitas vezes, tu ser empregado, ser um bom funcionário, você é um empreendedor. Não, mas isso nós temos que ser empreendedores de nós mesmos. A gente né? Esse é o primeiro ponto. Tu vai numa faculdade, a primeira coisa que você diz, porque tu tens que montar o teu próprio negócio, ser empregado, não sei o quê, tu tens que montar, Paro com isso, gente. Veja bem, tu imagina se todas as pessoas resolverem ter seu próprio negócio.
Quem vai fazer a gestão do negócio? Vai ficar só tu fazendo a gestão do teu negócio? Não tem como. Você precisa de pessoas qualificadas, de pessoas que possam dar continuidade ao teu trabalho, às tuas ideias. Então, hoje, nenhum empresário ele consegue sucesso se ele não tiver pensado as pessoas certas para ocupar os cargos certos na empresa dele. O sucesso da empresa são as pessoas. O produto final é resultado do que as pessoas fazem dentro da empresa. Se uma empresa é forte e cresce, é fruto dos funcionários, do trabalho deles, junto com, obviamente, o CEO, o administrador. A gente sabe que a gente precisa que a ideia de que ser funcionário não é menos. Entendeu? E ser um empresário também não é mais. Nós estamos na mesma situação. Só que um com um foco de criar e ter uma empresa para que possa absorver as pessoas certas no lugar certo, e outras as pessoas estarem ali para fazer com que aquilo aconteça. E, então não existe um grau de eu sou mais porque eu sou o dono da empresa. Não tem. O teu funcionário lá da primeira escala lá embaixo, se ele não fizer direito, se ele não for um cara competente, a imagem da tua empresa vai ser denegrida. O sucesso da empresa começa lá embaixo, não é aqui em cima. Começa na base. Por que um país igual o nosso está assim? Porque a base está com problema. Se a base sabe o que tem que fazer, lá em cima vai ter que trabalhar. É simples. Não tem mistério essas coisas. Se nós temos uma base bem estruturada, uma empresa que tem bons funcionários, são todos importantes, em igualdade. Tem que respeitar a hierarquia? Sim, óbvio. Quais são as instituições mais antigas que tu conhece no planeta? Na sociedade do ser humano? Sei lá, a Igreja Católica, a Igreja, o Exército. Exatamente, você citou. Por quê? Porque tem uma hierarquia. Existe a necessidade de uma hierarquia. Entendeu? Não é o fato que está sendo comandado que você é menos de quem porque está sendo comandado. Quem está sendo comandado, ele tem uma responsabilidade. É o comando que ele tem que dar para ti para que possa acontecer aquilo que tem que ser feito. E isso não é menos. Entendeu? Até porque quando alguém delega algum poder para ti e confia no que tu vai fazer, é porque ele está sabendo que a tua capacidade de gerenciar aquele problema está apto. Certo? Então, o que a gente tem que entender? E quanto mais tu tiver capacidade de gerenciar, tu vai subindo na escala hierárquica e se é teu objetivo de crescer dentro da empresa, tu vai crescer. Né? E a empresa vai crescer. E as empresas crescem com o material humano. São as pessoas que trabalham dentro da empresa que fazem ela ser o que ela é. A imagem da empresa somos nós, os funcionários. E o maior funcionário da empresa, e o que mais tem responsabilidade, é o dono da empresa. Tudo que acontecer... Talvez é um dos que mais trabalha. Olha, veja bem, com certeza tem que ser. Agora, o que é o trabalho do proprietário? O que é o trabalho do gerente? O que é o trabalho do dono da empresa? O que é o trabalho seu? Se ele tiver... Ele pode estar aqui... Pode perguntar para o Zé Carlos, que tem responsabilidades de uma empresa grande que ele trabalha, que é a Liberdade, tem orgulho da cidade de Orleans, né? Como outras, como Plazon, como várias empresas que nós temos aqui, se for citar todas elas, que são pessoas que estão à frente de empresas. Todos esses empresários que possuem essas empresas, pode certeza, eles podem estar numa festa, eles podem estar, mas a cabeça deles está dentro da empresa. Nenhum empresário de sucesso, ele desliga a empresa dele. A empresa quando você é proprietário de uma empresa, quando você é o dono da empresa, você tem 24 horas de compromisso com todos os funcionários da tua empresa e com a tua empresa. Então, você não cumpre um horário. Eu posso estar pedalando, eu posso estar nadando, eu posso estar conversando contigo aqui, eu posso estar caminhando na rua, mas eu estou pensando na minha empresa. Pode estar de férias. Férias não existe. Férias para quem? Como vou tirar férias? Não tem como tirar férias. Posso sair uma semana, faço uma semana de férias, de folga. O que é a folga? Vou para a feira em São Paulo. Fico uma semana trabalhando mais do que aqui. Porque nós dormimos 4 horas, normalmente, por noite, quando vai para São Paulo. Porque tem as visitas sociais, tem as jantas, que são o quê? Então, é com o pessoal de fornecedores, e conhecendo importadores, conhecendo cada um. Não é uma festa, é um jantar de negócio. É um jantar. Então não pode confundir as coisas, que às vezes o fato de você sentar para jantar com alguém
Né? Ah, foram passear, foram. Né? Não. Jantar fora. Estão jantar fora, estão lá à noite, né? Você vai lá tomar um vinho, vai descontrair, mas na verdade ali sai grandes negócios. Na verdade, os melhores negócios saem nesse momento de descontração. O que tu falou aí, eu vou só repetir aqui, mas tu falou de forma brilhante e eu vou deixar isso marcado aqui para sempre na história da Guarujá. Aquele funcionário que supostamente se diz que é o que se existe uma escala, ele estaria lá no chão de fábrica, é o que limpa o vidro da frente da tua loja. A apresentação do teu negócio é ele que faz, né? Então a apresentação do negócio visual, que é uma loja, tem que estar aquele vidro brilhando igual um cristal, onde você está o dono da loja e quem faz a limpeza daquele vidro ali, é o que tem de mais importante, talvez os dois. Eu né? diria assim, né, Robson, olha só, não é só, né, colocou a minha loja. A minha loja tem uma situação mais simples até de se entender. Mas você pensa numa empresa grande. Eu vou colocar a tua loja ali, você citou o nome, o termo que você citou é vitrine. A vitrine, né? A vitrine verdade, pode ser para qualquer empreendimento. A vitrine é para todos. Na verdade, assim, se a pessoa que limpa o pátio, onde está circulando, numa empresa, por exemplo, mecânica que trabalha lá, se ele deixar uma ponta de um ferro esquecida lá, e vem um outro funcionário, pisa em cima e fura o pé. Passou o calçado e fura o pé. O cara vai ter que sair de serviço. De repente vai pegar 3, 4, 5 dias de atestado, porque vai estar lá com o pé, tem que ir lá tomar injeção pro tétano, se ele não tomou, tem que... Olha só, por causa de uma limpeza, por causa daquele funcionário da base. De repente esse cara que machucou o pé, acidentalmente, porque ficou lá uma ponta de ferro para cima, esse cara, de repente, é o que ia decidir o que ia se acontecer num determinado trabalho da empresa, lá num caminhão, ou lá num trator, ou lá na produção. E ele faltando, aquela máquina, de repente, que só ele sabia o defeito que poderia ter dado ou acontecido, ele não vai estar lá e pode ter dado um problema na produção. E, de repente, pode gerar um prejuízo aí num dia de 15, 20 mil de equipamento ou da produção, porque aquele cara que sabia que pisou no... que foi o que... Certo. Então, o amor pelo aquilo que se faz e se entender que a gente é importante é fundamental. Muitas vezes, talvez, a gente não é lembrada o grau de importância que a gente tem dentro da empresa. E a gente nunca nem deve esperar isso aí. Nós é que temos que saber o quanto nós somos importantes. Não precisa ninguém dizer para nós. Você sabe tocar algum instrumento? Toquei tuba na fanfarra. Em Ornência, uma fanfarra que era ministrada pelo o maestro Zezinho Nunes. Inesquecível, Nunes, nossa, um homem fantástico, meu cliente querido, amigo. O seu Zé Brise, do Zé Brijo. Nossa, meu cliente também, Zé Brijo, tocador de violão, clássico. Quatro Zé. Rapaz, era muito legal. Diz que é o único Zé dos Zés que está aí hoje. Então, e toda vida que eu encontro ele, eu paro para conversar. É uma pessoa. O Zé Brijo? Zé Brijo, é uma pessoa fantástica. Deve ser. Um dia igual eu passei agora há pouco ali, outra pessoa que eu tenho muito apreço pelo seu Orgê, né, que trabalha na igreja Pisolati, né, passei ali e disse, não, vou apertar a mão desse homem aqui. Tocasse na fanfarra, como é que Orleans, como é que esse mundo porque trabalhar com uma loja igual a ti, ou tem que ser um músico dedicado, ou ter uma dose de loucura dentro do negócio, porque só tem aqui. Eu lembro que tinha o quê? Tinha Casa das Gaitas, que deve ter fechado em Criciúma. Não, tem, tem a Casa das Gaitas, Criciúma e Tubarão, mesmo nome. E a musical. Hoje a gente é 5 lojas e a gente está começando... Como é que foi? A pergunta é essa. Como é que foi colocar isso numa cidade interior? Então, foi ideia do pai, né? O pai que era acordeonista, gostava de música e nós construímos um prédio, tinha uma salinha ali e nós botamos o instrumento musical, mas não vendia, não dava nada, não tinha... Aí a gente começou a colocar adição de fita para vídeo também, aí vendia discos e fitas, compramos uma loja que tinha fechado lá em Turvo, e aí dissemos para cá e colocamos no meio dos calçados. Começou no meio dos calçados. Tinha loja de calçado. Tinha violão? Na verdade, tinha violão pendurado, tinha sapato e tinha os discos ali para comprar, vender. Aí a gente fazia seleção de fita. Já existia. Assim. O que era seleção de fita? Rapaz, antigamente o pessoal ia lá, escolhia a música, gravava uma fita e a gente, né, eu quero Chitão de Chororó, Trio Parada Dura. Seleção. Fazia. Então era uma coisa muito comum na época, né? Então...
Porque não existia nada. Não tinha existia nada. CD, Não, CD veio muito depois, né? Não existia muito depois, né? Isso aí nada. Não. Essa nova tecnologia com a chegada do computador, com a informática, eu acho que foi o então ali Bill Gates que quando começou deu vida à quando música, começou né? quando veio a parte que eu sei começou a ter música na internet e tudo mais, a gente resolveu se desfazer dos CDs e coisas, vendemos. Não, veio para ajudar. Então, veio para estragar o negócio. Na verdade, sim, porque direitos autorais e você baixa a música que quer, faz o que quer, acabou, né? Aí, então, você tem lá N músicas, né? Você vai, né, vários programas e tal, e a gente acabou vendendo, né, essa parte de discos e fitas, porque não dava mais um retorno, entendeu? Nós íamos a São Paulo comprar nos atacados lá os discos e tal, aí você investia um valor, ficava lá, aquilo ali virava um prejuízo. Então a gente resolveu, com muita dor no coração, parar de fazer aquilo que é a atividade que iniciou a loja, né, musical. E aí, em que momento começou a vir gente? Porque a loja de vocês hoje, não raro, passo aí, tem gente, uma placa de um carro de Florianópolis, Urubici, Criciúma, e gente ali dentro comprando. Quando é que vocês ganharam essa fama regional? Acho que quando tinha uns 10 anos a loja, nós fizemos um investimento sempre muito alto na questão da qualidade dos produtos. Eu sou formado em eletrotécnica. Então, o que é um eletrotécnico? Me formei na Escola Técnica Federal em Florianópolis em técnico de eletricidade e desenho técnico. Quando eu fui estudar o segundo grau lá, fiz o segundo grau lá. Né? Depois eu fui para Curitiba, iniciei a faculdade de administração lá e terminei na Unisul em Tubarão, né? Antes de fazer a gestão da empresa ali. Mas sempre tive inserido nos negócios, né? Sempre teve junto, né? Eu ia para lá, estudava, voltava, fazia. E ficava o teu pai tocando aqui e tal, mas sempre de olho. Sim, para ajudar a montar a loja ali, Magazine, eu ajudei a montar e tudo. Né? Construir o prédio, eu que gerenciei a construção. O que o pessoal de fora vinha buscar aqui? O que foi diferenciado de vocês? Na verdade, a gente tinha o quê? Quando tinha 3 showrooms de iluminação, que era algo que era muito novo e pouca gente detinha conhecimento, tinha tipo em São Paulo, tinha um em Curitiba, tinha outro lá no Rio e tal. Tinha poucos, dá para contar na palma da mão. Eu montei um em Orleans. Então as grandes bandas que tinha na região, elas até eu vejo que eu vendia equipamento para Porto Alegre, eu vendia equipamento para Florianópolis, porque eu tinha o conhecimento daquela área ali. Por ser eletrotécnico. Sim, e eu também tinha, como eu ia muito a São Paulo, estava praticamente cada 15 dias eu estava em São Paulo. Num tempo que tinha que ir de ônibus, né, Bira? Sim, eu amanhecia às vezes eu chegava de ônibus de uma viagem de um lado e amanhecia no outro, entendeu? Passei frio pela estrada, rapaz, que preciso eu saí daqui, era quente, chegou lá, era frio, chuva. Rapaz, São Paulo é frio. Rapaz, nossa, São Paulo é cidade da garoa, né? Um dia vamos botar esse nome. Mas não distante de todo comerciante que começa seu negócio, não tem que ir lá botar e buscar os recursos dentro de uma economia, tipo, o lugar mais barato para se comer, o lugar mais barato para se dormir, entendeu? E se possível ir sem ter que dormir, porque tu dorme dentro do ônibus, não gasta um hotel, né? Entendeu? Para você começar, você tem que ter toda uma... você não tem dispõe... que passar, quer dizer, o caminho do sucesso, ele é uma estrada fria, que não se passa fome, mas de muita economia. Olha só, estrada... quando em 74, na enchente, o pai... Houve desmoronamento ali do posto, porque era um aterro e ele, com a chuva, ele caiu ali, a parte do posto. E naquela época ali, financeiramente ficou bem parado o posto e tal, e em seguida a gente estava passando dificuldade, então a mãe produzia alça de bolsa e eu saía para vender com 14 anos de idade, eu ia vender nas cidades. Enchia o braço de alça de bolsa, que era uma madeira que nós comprávamos compensado nas marcenarias. Aí a mãe cortava, a gente lixava, pintava de noite, deixava sequinho, e no outro dia de manhã eu saía para a cidade vender. Alça? De bolsa. Que as mulheres faziam uma bolsa de brim e aí ficava uma bolsa, era moda na época. Então tinha você nem vendia a bolsa, era a alça. A alça da bolsa. E eu saía vender a alça da bolsa. Eu ia lá para para Laurmila, Barro Branco. Cara, se falar para alguém que está começando hoje, que sai da universidade e vai vender alça de bolsa, eles mandam prender.
Eles mandam vender. Não, eu negociava, e às vezes eu saía com a alça e eu vinha sem nada, às vezes, né? Conseguia vender tudo, né? E era um orgulho, né? Chegar em casa, ó, tá aqui ó, o dinheiro, ó. Coisa boa. Então, na verdade, assim, ó, quanto mais dificuldade, diz que quanto mais se malha o ferro, mais forte fica o aço e melhor, né? Só que tem o ponto da têmpera, né? Demais ele quebra, pouco ele fica mole. Tem que acertar o ponto. Então, quando a gente cria os filhos, tem que acertar o ponto da têmpera. Isso é uma coisa... passando a empresa ali pro Diego? Já está na mão dele. O Diego se formou também em administração lá na UDESC, na ESAG, né? Uma faculdade conceituada como uma das melhores do Brasil, que é orgulho nosso, Santa Catarina, onde se formou a mim, se formou 2 governadores, várias pessoas, né, presidentes de empresas, CEOs, passaram pela UDESC, tiveram a formação naquela faculdade fantástica lá, que até eu nem conhecia, meu filho que o dia que resolveu vou fazer administração na UDESC, eu nem sabia onde que era que queria fazer. Fui levar ele, ele começou a estudar lá, se formou lá, teve mais 6 meses fora do país, estudou também administração, uma parte na Espanha, em León, e depois veio. Teve em León. O Diego ficou um semestre inteiro estudando lá na faculdade de León. Pô, tivesse lá, não? Não, eu não tive lá, ele teve. Fiquei trabalhando aqui, né? León tem o Museu de Arte Sacra de León. Sim, o Diego ficou, como ficou 6 meses lá, eles foram pela Europa e viajaram lá para uns 20 países na Europa na época. Então, a cultura, né, imagina, nossa, é muito grande, teve uma bagagem muito grande. E é um orgulho, obviamente, né, ter os filhos. Aí tem a Carolina também, que passou também na UDESC, para administração pública. León é aquela cidade que todo mundo vai saber. Tem uma propaganda que fala do Gaudí, que é dele sentado do lado do... Inclusive o caminho Compostela, o caminho Compostela começa ali, se eu não me engano, né? Ele passa por ali. Passa por ali, né? Então ali. Tem as marcações na rua, né? No chão, né? Isso. Né? Do caminho de Compostela. Isso aí é... Então, só para ter ideia, né? Se voltar ali, né, o Diego, tu perguntando o Diego, então o Diego e a Carolina hoje fazem parte do meu quadro, né, administrativo. A Carolina faz administração, está se formando esse ano aqui na Unibab. Ela estava na UDESC, lá em Camboriú, administração pública, e convidei ela para vir para trabalhar conosco. Eu digo, minha filha, vamos ficar perto do pai, aí tu faz a faculdade de Orleans, que a nossa faculdade hoje é uma faculdade que tem um respaldo, não tem, é um orgulho para Orleans ter a universidade, a Unibab em Orleans, e os cursos são muito bons, e ela realmente confirmou isso vindo de lá, de uma faculdade estadual boa como é a UDESC, e ela não como eu diria assim, teve a satisfação de estar estudando ali e passar que realmente ela fez uma boa troca em vir estudar em Orleans. Porque às vezes o pessoal de Orleans, às vezes a gente tem que estudar fora e tal. Não, nós temos uma faculdade de nível aqui em Orleans. Podemos prestigiar ela, que vai ter uma boa formação nossos filhos aqui. E nós temos em casa, né? Claro, diz que o santo da terra não faz milagre, né? Mas pode ter certeza que faz. Vamos pensar. A hora que interessante. A gente tem pessoal daqui vindo de fora para cá. Pô, olha a quantidade de alunos que tem. Orleans essa é a cultura de Orleans, né? Isso aí foi plantado lá atrás por aqueles que idealizaram, né? A gente tem que ter o respeito e a admiração por aqueles que construíram essa situação de ter uma universidade em Orleans. A Milena é de Criciúma. Como é que vai conhecer a Milena lá em Criciúma? Bom, eu tinha um amigo, Adilson da Lazen, nós íamos muito pela região toda, trabalhávamos na região toda. No tempo da discoteca, é isso? No tempo da discoteca. Tinha lá uma discoteca famosa lá, e que inclusive é amigo de um cliente meu. Como é que era o nome? O Carminati, né? Então tinha Signos na época. Era aquela que tinha o chão era todo com luzes, né? Não, ali era New York, que era na entrada. New York hoje é um loteamento ali, que tem aquele loteamento aqui, né, na chegada de Criciúma, à esquerda ali, que eu me esqueci o nome agora. E que é um loteamento muito... Alphaville, eu acho. Não é Alphaville. Depois eu me lembro. Ali. Lembra. E ali era New York. A New York você tinha a rampa, subir e descer, era uma cópia de uma casa noturna que tinha nos Estados Unidos, que o Carminati trouxe para cá. Tinha o painel tempo da Brilhantina e tal, né? O John Travolta, aquela fase daquela época ali, né? Era New York. Aí a Signos já era uma casa moderna, que era em sociedade com os Perux, lá em Criciúma. Que a Fabiola era minha cliente, e eu atendi, e só para ter ideia,
Depois de muitos anos, tive um cliente que ele reconstruiu, ele saudosamente, ele gostava tanto da New York, que foi a fase da vida dele, que era o Mário, que era mais ou menos da minha idade, e ele reconstruiu a New York, e eu fui lá e reconstruí a New York. A parte de iluminação, com as luzes no chão, uma roda que tinha um círculo atrás, e o áudio todinho, refizemos todo o áudio e toda a iluminação da New York. Depois de muitos anos. Acabou não dando muito certo, aí até teve uma fatalidade lá que acabou incendiando lá, não sei se foi tentar roubar lá, que fizeram lá e pegou fogo e acabou fechando a casa. Foi numa dessas casas que conhecesse a Milena? Na Signos, né? E a Signos, aí depois nós montamos lá do shopping ali, lembra que tinha com um teto que abria e tal, que era do Carminá também, que era em parceria com o Mesário, e que hoje é Banco do Brasil lá, no shopping Criciúma. Eu também montei aquela casa ali. O diretório nós que montamos, Polenta lá em Criciúma, a Casa do Rock, não tem, nós que montamos também toda a parte de áudio nova deles, que já tem um funcionário. Essas casas tu conhece bandas assim, né? Matusa, Scorpions, Cartão Postal, isso é tudo cliente que vinha aqui, eu assisti eles, toda semana eu estava nas casas, quer dizer, por que muitas vezes perguntavam por que Orleans, por que a loja de instrumento musical em Orleans, como é que pode ter uma loja com 400 metros quadrados, naquela época já tinha assim, né, há 10 anos atrás já tinha essa loja nessa postura. É simples, eu não trabalhava em Orleans, eu trabalhava na região, então todas as bandas e casas noturnas que tinha na região eu visitava. Eu estava em todas elas, toda semana eu estava em Criciúma, Araranguá, Sombrio, eu ia a Florianópolis, eu ia a região todinha. Eu saía de noite, eu saía de tarde, eu tenho mais de 500 igrejas instaladas de áudio que eu fiz. Entendeu? Eu ia às vezes para uma igreja sozinho à noite, fechava a loja às 8 horas da noite e às 3, 4 horas da manhã eu terminava a igreja, esperava abrir o capelão, dava às 6 horas a chave para ele, está pronta a tua igreja. Sozinho, subia em cima do teto, puxava fio, fazia tudo, andava no meio dos morcegos, lá morto, dos ratos, prego, instalação elétrica, não tem... As igrejas... De interior, de coisa, tudo. Então, várias a gente fazia, né? Tivemos a felicidade de fazer. E o serviço bem feito, fazia uma vez, não tinha que voltar. Acústica, isso... Tudo. A gente usava conforme tinha o financeiro da igreja, a gente adequava o equipamento, né? E o som de uma igreja... ele é estratégico para a fé, né? Sim, na verdade... a voz... É importante, o padre, né? O silêncio... Eu sempre digo... Quebrar o silêncio dentro de uma igreja tem que ser uma coisa... Se a voz não chegar, né, não vai ter a prática correta, né? Então, a prática tem que ter. As nossas igrejas são do século XVI, XVII, né? Por aí, né? Então... A construção antigamente eles rezavam em latim e tinha um púlpito, lembra tinha um púlpito, então falava no alto e dava aquela reverberação para ter o eco, né? Criar aquilo como se viesse do céu as vozes, né? Então, só que isso na atualidade ela começou a ser um problema porque dá problema de acústica, né? Então aí o que aconteceu? Aí se começou a se usar para levar a palavra e todo mundo entender, porque, né? Porque as caixas de som no nível do ouvido, 5 alto-falantes para que você sentado ou de pé, você chegasse sempre um alto-falante no teu ouvido e usasse o volume mais baixo possível para não deixar o excesso de áudio ficar reverberando dentro da igreja, né? Perfeito. Né? Então, uma aula de fé. Bira, o futuro tens quanto tempo aí à frente da associação? Bom, a nossa empreitada é de 2 anos. Qual é a tua ideia para daqui 2 anos estar entregando a associação? O que tu, junto com essa equipe, quem é que vamos lembrar? Não vamos lembrar de todos, mas eu sempre digo aqui no programa que é melhor a gente pecar esquecendo, e aí a gente vai pedir desculpa para quem esquecer, mas quem é que está contigo aí à frente nesse time? Nós somos em 18. 18. Vamos lembrar de quem estava na última reunião, de quem não estava. Quem é que está do teu lado aí? Vamos lá. Bom, então nós temos o Marcos da Criativa, o Mário da Copezan, como é? Da Copozan, a Taine, a Índia. Eu tenho a Adriele. A presença de bastante mulher, então. Sim, nós somos mista. Certo. No elencar a diretoria, eu falei com o Evânio, né? Que o Evânio também está junto, que o Evânio é um ex-presidente? Ex-presidente e um grande idealizador aí
dos trabalhos da associação, né? Ele não gosta que elogie ele, mas ele foi uma pessoa que não tem a competência de me deixar a associação pronta para ser conduzida. Ela está organizada, só tem que conduzir. E eu entrei para tentar conduzir, criando o quê? Elencando essa diretoria mista e tal. Eu vim com uma ideia a qual eles, né, vamos seguir aí isso aí. Então, e essa ideia é o quê? Pelo que eu entendi ali, são pessoas jovens junto que naturalmente está os filhos, os pais estão juntos, com empresas e mulheres que vão tocar essa por 2 anos. Qual é o pensamento de vocês? Bom, veja, para não esquecer, tem a Rosivete, a Rosiane ali do Posto Mazon, tá perguntando, tá? Eu tenho o Nizim, que é da Cefarma, né? Certo. Tá? Eu tenho, vamos lá. A gente vai lembrando. Vamos Adriele, que é lá do Hotel Real Nobre, certo? Que vai viajar agora, vai para os Estados Unidos vai estudar fora, vai ficar 2 meses fora da nossa diretoria, 2 meses e 10 dias, segundo a Adriele, tá? Que também faz parte do Núcleo Jovem, que a gente também está montando. Ele já existe o núcleo, a gente está estruturando o Núcleo Jovem. O Igor, que também faz parte da diretoria, que é presidente da ala jovem do empreendedorismo, né? Certo. Tá? Núcleo Jovem. Faz parte tem o Matheus, que é o nosso executivo, tem a Mônica, tem o Deb, que é do Mercado de Bias lá embaixo, a Mônica, filha da Marlise, trabalha, né, conosco ali também no período. Temos a Rosana, que também trabalha conosco ali, que faz parte também ali da associação. Vamos lembrando aí do pessoal, que são 18. Daqui a pouco a gente vai lembrando. Eu já disse no começo, não costuma se fazer para não esquecer. Não, mas é melhor, eu penso que é melhor ir falando. Daqui a pouco, esqueceu alguém, a gente diz aqui no rádio. Não por menor trabalho, não por demérito. Não é que a gente vai pensando nas pessoas e falando um pouco de cada coisa. O pensamento de vocês é o quê? Estruturar a ala jovem da associação para o dia que vocês saírem? Eu tenho também, olha só, eu tenho uma elite, rapaz, na verdade, todos da minha diretoria é uma elite. Isso. É uma elite. Uma elite, como que elite? É uma elite intelectual. São pessoas que têm uma capacidade assim de absorver os pensamentos e as ideias de uma forma muito bacana. E na verdade, nossas reuniões são tão legais que a gente tem vontade de ir. A gente não é obrigado a ir. Porque eu sempre digo, ninguém vem aqui obrigado, né? A gente vai porque gosta. E quando não pode, não vai. Eu tenho a gerente da Unicred, a esposa do meu funcionário Vicente, que é a Aline, tá? Né? Junto conosco. E nós temos ali nada menos nada mais que o reitor da universidade, o magnífico Elcio, ele não tem que contribui bastante. Imagina. Tá? Então, olha só. O Mário, na posição de gerente CEO lá da empresa e também como presidente da Câmara, é uma porta que a gente pode entregar as coisas diretamente a ele e cobrar, né? Entendeu? Né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito, o que é a ideia. A gente tem informação dentro da própria associação das condições, né? Do que é feito, do que deixa de ser feito, né? Não envolvemos política partidária nem política. Nosso foco é o quê? É o que vamos fazer daqui para frente com a nossa caminhada. A nossa caminhada está 1000 ideias, né? Como diz, tem um trabalho que chama-se Tempestade de Ideias, né? E depois isso. E aí a gente está agora elencando e existe um planejamento através da FACISC, que temos 2 técnicos, eles trabalharam, e a gente está agora tentando então se mobilizar e ver o que a gente consegue fazer as aplicações. Um dos nossos focos é o quê? Primeiro, prestigiar o associado, que dá sustentação para existir. Cada associado da Associação Comercial e Industrial de Orleans, ele é determinante para que essa sociedade existe. Essa situação de a gente estar aqui, de existir, só existe porque tem um associado. E a gente quer buscar o quê? Um crescimento na questão de mais pessoas associadas para contribuir com o crescimento da associação e dar mais suporte a ela, para ter uma vida, para ter um papel realmente decisório dentro das tomadas de decisões dentro da cidade. Ajudar a nossa cidade a crescer, ajudar a resolver os problemas, né? Então, nós estamos preocupados com tudo que acontece nas cidades. São pessoas que têm só
o intuito de ver o melhor. Não existe ali nenhuma discussão política, nada. É a questão mesmo mais o nosso foco, nossa determinação ali é trabalhar voluntariamente por Orleans, pelo melhor de Orleans. É apenas isso. Pelo melhor das nossas empresas que aqui estão, entendeu? Buscando subsídios. Nós temos 15 operações dentro da associação, né? E lá atrás você perguntou do Diego para não perder. Hoje o Diego é o administrador da minha empresa, junto comigo e a empresa. Nós temos, né, a família toda elencada dentro e mais os meus funcionários, obviamente, onde a gente faz um trabalho em conjunto, né? E a gente procura fazer o melhor que pode dentro do nosso segmento. E provavelmente estamos começando uma outra empresa que o Diego será do dia que ele vai estar à frente, que também são lojas, e estamos ali num momento de crise que estamos falando, mas a gente quer crescer. Vamos lutar, vamos abrir mais lojas, vamos procurar vencer esse problema, porque essa questão de crise, momento complexo, aqui passa. Daqui a um ano, 2, daqui a pouco está tudo isso aí, foi embora. Se Deus quiser, com trabalho e dedicação. Eu conversei aqui com o meu amigo velho Bira. Não, eu conversei aqui com o Birajara Pichler, presidente da Associação Comercial Industrial, diretor da loja A Musical, que é essa referência para Orleans, e que não podia terminar melhor do que isso. Está em crise, mas nós vamos crescer. Esse é o tema, esse é o termo que a gente deveria usar todos os dias e colocar essa frase do Birajara na frente das nossas empresas. Está em crise, mas nós vamos crescer, vamos aproveitar dela. Foi o que disse o Mário Schlickman semana passada, quando entrevistamos ele, e é o que de quando em vez aparece alguém aqui, querido ouvinte, para a gente ter essa prosa maravilhosa. Lá no São Miguel, onde nasci, o meu pai dizia, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Se meu pai estava certo, nós estamos há 1h30 aqui conversando, e falando da vida, falando de Orleans, falando de empresas, falando da Associação Comercial e Industrial, mas eu não terminei umas perguntas que eu gostaria de fazer. Na verdade, Robson, nós circulamos... Falamos de tudo, mas... Tudo e não finalizamos quase nada. Mas divagamos bastante. Mas eu tive uma aula aqui de vida, uma aula de esporte. Queria conversar mais sobre basquete, sobre ciclismo, um monte de... Volta aqui um outro momento para a gente falar mais? Sim, tranquilamente, né? Podemos falar... nós podemos falar só de ciclismo, por exemplo. Nós fomos para o Uruguai numa viagem, fizemos 1.300 quilômetros, eu, Diego e outro amigo, e fomos com apoio de uma moto. Nós saímos de Torres, a primeira cidade do Rio Grande do Sul, porque estava em construção ali a BR. E nessa viagem, a gente passou por várias cidades e vimos várias culturas. E nós temos a reserva do Taim, aqui no Rio Grande do Sul, que é um local onde o único ano inteiro os flamingos posam e ficam lá. Tá? E a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer essa cidade, né? Passamos em Bujuru, passamos em Rio Grande, dormimos em Rocha, no Uruguai, passamos... Sabia que no meio do caminho, lá em Rocha, entre Rocha e Montevidéu, Maldonado, por ali, tem uma pista de avião na BR-101. Na BR. Ao lado? Não. A própria pista é a pista de carro. Estrada aí eles alargaram, fazem as pistas padrão de um pouso de avião e usaram um pouso de emergência. Tem uma pista lá no meio. E a gente bateu fotos lá, né? E passamos pedalando por lá, obviamente. Né? Vamos qualquer dia desse. Mas aí você topa caminhar? Vamos subir a serra juntos caminhando? Pode sim, não tem problema. Vamos fazer? Pode ser. Tem um pessoal que caminha conosco. Qualquer atividade que for para se mexer, eu estou dentro. Correr, caminhar, nadar, eu não tenho pedalar. Mais tempo, mas para mim também, querido ouvinte, eu gostaria de conversar muito com o Bira, que é essa simpatia de pessoa. Os cafés se transformam geralmente num bate-papo, numa conversa, numa prosa. A gente diz aqui, a gente transforma isso numa prosa boa. Quando vê, termina, conversamos quase nada, mas de tudo um pouco. Amanhã tem mais Café com a Guarujá, se Deus quiser. Volta aqui um outro dia, Bira. Tranquilamente. É um prazer, não tenho a agradecer aos ouvintes, né? E dizer que o pensamento positivo, né, e a luta é necessária. E que nós estejamos sempre acreditando que amanhã poderá ser um dia melhor, porque nós vamos fazer esse dia melhor. Isso depende só de nós. Muito obrigado. Muito obrigado a você, querido ouvinte. Amanhã tem mais Café com a Guarujá. Se Deus quiser e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem, só quer o bem nessa terra. Forte abraço,
Fique com Deus. Tchau.